Se você sente essas 5 dores, você é um escolhido. Quantas vezes você já sentiu algo no corpo que parecia não ter motivo? Uma pressão que surge do nada, um peso estranho ou até uma dor que nenhum exame consegue explicar. A primeira reação é pensar em estresse, tensão acumulada ou desgaste físico. Mas e se não for nada disso? E se essa sensação for, na verdade, uma forma de comunicação espiritual? Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu recebo toda a luz divina. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. O corpo, para os escolhidos, não é apenas matéria. Ele se transforma em um instrumento, um meio direto usado pelo Espírito para transmitir mensagens que não podem ser ignoradas. Quando a mente insiste em se distrair e o coração tenta negar o que já sabe, é através de incômodos físicos que a alma encontra um jeito de ser ouvida. Paulo, antes de se tornar apóstolo, viveu uma experiência marcante. A caminho de Damasco, uma luz tão forte o envolveu que ele caiu ao chão e perdeu temporariamente a visão. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, está escrito: "E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?" Não foi apenas uma revelação espiritual invisível, mas uma manifestação que atingiu seu corpo e mudou sua história para sempre. É assim que funciona com aqueles que carregam um propósito maior. A dor ou desconforto, que parece não ter explicação, pode ser o sinal de que algo precisa despertar dentro de você. Não é coincidência, não é castigo, é um chamado. É a forma como o universo, e principalmente Deus, encontra para mover você em direção à sua missão. O escolhido aprende a reconhecer que a dor não é inimiga. Ela pode ser uma ponte, uma porta que se abre para uma nova consciência. O corpo fala quando a alma já não pode mais esperar. E cada incômodo é uma lembrança de que você não está aqui por acaso. Você foi separado para algo que vai além da rotina comum. Quando sentir esse tipo de dor, em vez de perguntar apenas o que há de errado comigo, pergunte o que essa sensação quer me revelar. Essa mudança de perspectiva abre espaço para compreender que o desconforto não veio para te paralisar, mas para te direcionar. O que parecia fraqueza, na verdade, é o selo de que você está sendo chamado para viver o propósito que sempre esteve reservado para você. Há pessoas que percebem a vida apenas pelo que é visível, mas o escolhido experimenta a realidade de outra maneira. Ele sente em camadas mais profundas, captando sinais que escapam da compreensão comum. Um arrepio sem motivo, uma pressão repentina no estômago, um coração acelerado em momentos de silêncio. Tudo isso não acontece por acaso. Para quem carrega uma missão, o corpo se torna uma espécie de antena que capta vibrações invisíveis. Essa sensibilidade não deve ser confundida com fragilidade. Pelo contrário, é uma marca de conexão espiritual. O escolhido percebe emoções que os outros escondem, reconhece ambientes carregados de energia e reage fisicamente a situações que parecem neutras para todos ao redor. É como se a alma, inquieta, usasse o corpo como mensageiro para revelar verdades ocultas. Um exemplo claro disso está registrado quando Jesus caminhava com seus discípulos e em Lucas capítulo 8, versículo 46. Disse: "Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude." Enquanto a multidão o pressionava, apenas uma mulher, ao tocar sua roupa, provocou uma reação imediata. Cristo sentiu a energia sair dele, algo que não podia ser visto, mas que se manifestou de forma concreta. Essa cena mostra que existe uma sensibilidade espiritual capaz de ultrapassar o que os olhos humanos conseguem notar. O mesmo ocorre com aqueles que foram separados para uma tarefa especial. Seu corpo reage como um alerta constante, mostrando quando há perigo, quando é hora de se afastar ou quando é momento de avançar. Muitas vezes, essa percepção provoca confusão, porque o mundo não entende. Porém, o que parece exagero é apenas o reflexo de um espírito que está em sintonia com dimensões mais altas. Ser sensível é carregar um dom precioso, mas também um peso. O escolhido sente mais intensamente, e isso pode trazer cansaço. No entanto, essa intensidade é a chave que o aproxima de sua verdadeira vocação. É através dessa capacidade de perceber o invisível que ele aprende
a discernir, a proteger-se e a conduzir outros. Portanto, se você já se percebeu reagindo de forma diferente, se já se sentiu estranho em lugares comuns ou incomodado sem explicação aparente, não ignore. É um sinal de que a sua alma foi afinada para captar sons que poucos conseguem ouvir. Essa sensibilidade não é defeito, mas evidência de que você nasceu para enxergar além da superfície. Quando algo dói sem motivo aparente, a tendência é buscar uma explicação rápida, um remédio, um diagnóstico, qualquer resposta que alivie a preocupação. No entanto, para quem carrega um chamado, certas dores não estão ligadas a doenças. Elas são sinais, códigos que a alma utiliza para se expressar quando as palavras já não bastam. O corpo se torna uma tela, onde o invisível escreve recados. Um peso no peito, uma tensão no pescoço, um aperto no estômago. Cada sensação guarda um sentido oculto. O que para muitos é apenas desconforto, para o escolhido pode ser um aviso de que algo precisa ser transformado. Não se trata de sofrimento sem propósito, mas de uma linguagem que convida a olhar para dentro. Na história de Jacó, narrada em Gênesis capítulo 32, versículo 25, vemos que, ao lutar com o anjo durante a noite, ele ficou manco de uma coxa. A marca física se tornou memória permanente de um encontro divino que mudou sua trajetória. A dor que carregou no corpo não foi castigo, mas lembrete de que havia recebido uma nova identidade e uma missão diferente. Assim também acontece com aqueles que foram escolhidos. O desconforto chega para despertar, não para destruir. É como um alarme espiritual que insiste em tocar até que seja ouvido. Quem tenta calar a mensagem com distrações ou remédios pode até aliviar o sintoma por um tempo, mas a raiz continua lá, pedindo atenção. É preciso enxergar além da aparência. O incômodo pode estar dizendo que algo precisa ser curado, que uma memória antiga está pronta para ser liberada, ou que uma decisão precisa ser tomada. A mensagem nunca é vazia. Sempre existe um sentido, mesmo quando não é claro no momento. Quando começar a interpretar a dor como sinal, e não apenas como obstáculo, perceberá que o corpo não está contra você. Ele é aliado, fiel porta-voz daquilo que a alma deseja revelar. O que parecia fraqueza se transforma em orientação, e o que parecia peso se torna chave para um novo nível de consciência. Existem pessoas que passam pela vida apenas sobrevivendo, mas o escolhido carrega dentro de si uma marca que não o deixa viver de qualquer maneira. Desde cedo, ele sente que há algo diferente, mesmo sem entender exatamente o que é. A inquietação que muitos chamam de estranheza é, na verdade, a lembrança silenciosa de que existe um propósito reservado apenas para ele. Esse chamado não se manifesta em títulos ou posições sociais. Ele aparece nas pequenas situações do cotidiano, quando a consciência o impulsiona a agir de forma diferente. Quando o coração não permite seguir o fluxo comum, e quando a alma o incomoda a permanecer fiel àquilo que não pode ser visto. O propósito não é um prêmio, é uma responsabilidade. Moisés viveu isso de forma clara. Tendo sido criado no palácio do faraó, ele poderia ter levado uma vida confortável, mas não conseguiu ignorar a opressão do seu povo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, a voz do Senhor o chamou de dentro da sarça ardente. Moisés. A missão começou quando ele decidiu ouvir. O fogo que não se consumia era apenas um reflexo externo da chama que já queimava dentro dele. Da mesma forma, o escolhido não encontra paz enquanto tenta viver como todos os outros. Seu corpo, suas emoções e até suas circunstâncias parecem empurrá-lo constantemente para fora da zona de conforto. Cada experiência difícil, cada obstáculo, cada dor sem explicação, cumpre o papel de lembrar que ele não está aqui para seguir um caminho comum, mas para abrir trilhas que outros irão percorrer. O propósito é ser luz em meio à escuridão. Não significa ter uma vida sem problemas, mas ter consciência de que até as dores fazem parte do processo de moldagem. O escolhido aprende que as quedas não o destroem, apenas o preparam para carregar aquilo que foi designado a cumprir. Se você já sentiu que não se encaixa em lugar nenhum, se o peso da vida parece maior do que deveria ser, não interprete isso como sinal de derrota. É evidência de que foi separado para algo maior. O propósito não é sobre o quanto você recebe, mas sobre o quanto você é chamado a oferecer. E cada detalhe da sua história, inclusive as feridas, está construindo em você a força necessária para ser aquilo que nasceu para ser. Quem foi separado para uma missão não carrega apenas experiências comuns. O corpo também registra
marcas que servem como sinais de ativação espiritual. Não são dores aleatórias, mas pontos específicos que indicam que a alma está em sintonia com algo maior. Essas manifestações surgem em locais precisos e trazem mensagens distintas. Elas não aparecem para todos, mas são frequentes na vida daqueles que foram escolhidos. Reconhecer cada uma delas é essencial para compreender não só o que acontece dentro de si, mas também o movimento divino que está conduzindo sua história. Agora, vamos revelar quais são essas 5 dores e o que cada uma representa no caminho do chamado. A primeira dor espiritual, pressão na nuca. Uma das primeiras sensações que o escolhido percebe é uma pressão constante na nuca, bem onde o pescoço encontra a cabeça. Não é um incômodo comum, nem algo que desapareça com descanso ou analgésicos. Às vezes é leve, outras vezes intensa, mas sempre presente, como se algo invisível estivesse apoiando uma mão firme sobre você. Esse ponto do corpo é muito mais do que uma região física. Ele conecta o pensamento racional à consciência superior. Energeticamente corresponde à área do chakra coronário e do chakra da garganta, funcionando como ponte entre a capacidade de receber informações divinas e a habilidade de expressá-las de forma autêntica. A pressão na nuca geralmente surge antes de momentos decisivos, quando a vida exige escolhas importantes ou quando verdades ocultas começam a se revelar. O corpo, em sua sabedoria, mostra que a antiga versão de si mesmo está prestes a ser deixada para trás. O desconforto é um sinal de que a consciência está se expandindo, de que você está cruzando um limiar que exige atenção e percepção. Como está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, onde não há visão o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A pressão na nuca funciona como uma espécie de aviso espiritual, lembrando que olhar para dentro e compreender o que está surgindo é essencial para caminhar com clareza. Não lute contra essa dor, nem tente ignorá-la. Observe, sinta e pergunte a si mesmo o que ela deseja revelar. Muitas vezes essa pressão é a porta de entrada para um nível superior de percepção, onde o medo se transforma em entendimento e o desconhecido passa a ter significado. A segunda dor espiritual, o peso no peito. O escolhido também sente uma dor que não se alivia com remédios nem desaparece com descanso. Um peso profundo no peito, como se algo invisível estivesse pressionando o coração de dentro para fora. Essa sensação pode surgir como ansiedade, tristeza repentina, ou uma sensação de vazio que não se explica pelas circunstâncias do presente. Essa dor não é fruto de experiências recentes, mas muitas vezes reflete memórias antigas, traumas herdados ou feridas de gerações passadas. É o corpo transmitindo aquilo que a alma precisa transformar, carregando marcas que pertencem à sua linhagem e que pedem para serem liberadas. O chakra cardíaco, centro energético que governa o amor que damos e recebemos, é fortemente ativado nesse tipo de dor. Quando bloqueios se acumulam por abandono, perda ou rejeição, o corpo manifesta opressão e sufocamento. Mas essa manifestação não é castigo, é oportunidade de cura e de reconexão com a própria essência. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Assim como a mensagem de Isaías revela, muitas dores carregadas não nos destroem, mas nos transformam e nos preparam para cumprir nosso propósito. O peso no peito é um convite para olhar para dentro com compaixão, respirar conscientemente, reconhecer as emoções que surgem e permitir que a energia do amor verdadeiro circule é o caminho para liberar memórias que não pertencem mais ao seu presente. Cada compressão sentida é, na verdade, um passo em direção à liberdade emocional e espiritual. Um chamado para assumir a responsabilidade de curar não apenas a si mesmo, mas também a linhagem que lhe deu origem. A terceira dor espiritual, a lombar. Outra dor que se manifesta nos escolhidos aparece na região lombar, na base da coluna. Não é sempre intensa, mas permanece de forma constante, como uma tensão que acompanha cada movimento e influencia a sensação de estabilidade no corpo e na vida. Essa área está ligada ao chakra raiz, responsável pela conexão com a terra, pela segurança, pelo pertencimento e pela sensação de estabilidade material e emocional. Quando há bloqueios nesse ponto, a pessoa sente-se deslocada, insegura ou desconectada do mundo físico, mesmo que sua vida aparente normalidade. Muitas vezes quem sente essa dor já enfrentou situações que abalaram a segurança,
perdas financeiras, rompimentos familiares, ausência de figuras protetoras ou traumas de infância. Para o escolhido, essa dor vai além de experiências pessoais. Ela indica um processo espiritual de desenraizamento necessário para que novas estruturas de vida possam ser construídas de acordo com sua missão. Em Salmos, capítulo 125, versículos 3 e 4, está escrito: como o monte Sião não se abala, permanece para sempre. Assim está Deus ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Pois o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a herança dos justos, para que não estendam a mão aos justos com violência. A lombar dolorida reflete o chamado para fortalecer a base interna, para se manter firme, mesmo diante do desmantelamento das velhas estruturas. Essa dor não é sinal de fraqueza, é o alerta de que a alma precisa soltar o que não serve mais e preparar o terreno para que raízes novas e firmes sejam plantadas. O corpo reage primeiro, lembrando que a transformação exige desprendimento do que não ressoa mais com sua essência. Reconhecer a dor e aceitá-la como parte do processo permite que o escolhido caminhe com mais consciência, plantando segurança e estabilidade de dentro para fora. A quarta dor espiritual: formigamento nas mãos e energia nas palmas. Outra experiência marcante para os escolhidos é o formigamento nas mãos, uma sensação elétrica e sutil que percorre os dedos e se irradia pelas palmas. Esse fenômeno não é apenas físico, mas um sinal de que canais energéticos estão sendo ativados. As palmas são consideradas portais de conexão com a energia vital, a força que sustenta a vida e permite curar e transformar. Quando você sente esse formigamento, seu corpo está mostrando que possui a capacidade de captar, transmitir e direcionar energias, funcionando como receptor e emissor de vibrações sutis. Muitas vezes, isso acontece durante meditação, momentos de silêncio, contato com outras pessoas ou até mesmo ao tocar objetos. É a forma que a alma encontra para despertar habilidades que nem sempre compreendemos conscientemente, mas que são essenciais para cumprir o chamado que lhe foi confiado. No livro de João, capítulo 14, versículo 13, está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A passagem lembra que cada ação inspirada e guiada pelo Espírito possui efeito real, mesmo que invisível aos olhos humanos. O formigamento nas mãos é o aviso de que você está apto a canalizar essa força divina, ajudando a si mesmo e aos outros de formas que antes pareciam impossíveis. Essa energia não deve ser ignorada nem reprimida. Aceitá-la é reconhecer que você está começando a operar em sintonia com dimensões superiores. Cada pulsar, cada vibração é um lembrete de que você está despertando habilidades que são parte da missão que sua alma escolheu antes mesmo do nascimento. A quinta dor espiritual: palpitações no plexo solar e despertar do poder pessoal. A última dor espiritual se manifesta no plexo solar, localizado logo acima do umbigo, como uma sensação de palpitações, pressão ou calor súbito. Esse centro energético é a sede da vontade, da identidade e da força necessária para agir. Quando se manifesta de forma intensa, indica que bloqueios antigos estão sendo liberados e que você está pronto para assumir seu verdadeiro poder. Para o escolhido, essas sensações não são acidentes. Elas aparecem quando a alma exige autenticidade, quando é hora de deixar máscaras para trás e enfrentar a vida com coragem e clareza. O plexo solar desperta a conexão com a própria autoridade interior, lembrando que cada ação tomada com consciência e fé faz parte de um plano maior. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Assim como a passagem ensina, o despertar do plexo solar representa a necessidade de confiar na força que vem do Espírito e usar essa energia para cumprir seu propósito. Cada palpitação é um lembrete de que você não está apenas reagindo à vida, mas alinhando-se com a missão que lhe foi confiada antes do nascimento. Esses sinais podem ser desconcertantes, mas não são perigosos. Pelo contrário, indicam que você está entrando em um estágio de consciência mais elevado, onde a energia pessoal se conecta diretamente com o chamado da alma. Reconhecer e aceitar essas palpitações significa abrir-se para a ação verdadeira, aquela que não depende de aprovação externa, mas do alinhamento com a essência divina que habita em você. A vida do escolhido nunca é apenas rotina ou previsível. Cada desafio, cada dor sem explicação, cada sensação que ultrapassa o físico faz parte de um processo de reconstrução profunda. O corpo, a mente e a alma trabalham juntos,
mesmo que você ainda não perceba, para alinhar tudo aquilo que precisa estar pronto para cumprir sua missão. O escolhido não está quebrado. Ele sente o peso das experiências e percebe a intensidade das emoções de maneira mais aguda. Mas essas sensações não indicam fraqueza. Pelo contrário, são sinais de que a transformação está em curso. Cada desconforto que surge, cada incômodo que parece inexplicável, é uma oportunidade para abandonar padrões antigos, crenças limitantes e tudo o que já não serve mais. Nesse processo que o corpo se torna um guia. Aquilo que antes parecia apenas uma dor ou cansaço repentino passa a ser entendido como comunicação direta da alma. Cada músculo tenso, cada batida acelerada, cada formigamento é uma instrução silenciosa para que você preste atenção, libere e se prepare para o que está por vir. A transformação do escolhido exige coragem. Requer que você olhe para dentro sem medo, que reconheça feridas que foram carregadas por anos e até por gerações, e que permita que a luz penetre onde havia escuridão. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A passagem revela que a verdadeira mudança vem de dentro, de uma renovação contínua que vai além do físico, do emocional e do mental. Cada dor sentida é na verdade um convite para renascer. Quando o coração pesa, é hora de abrir espaço para o amor que liberta. Quando o plexo solar pulsa, é momento de assumir poder e autenticidade. Quando a lombar incomoda, a alma está pedindo que você firme novas raízes, confiando em si mesmo e não mais nas estruturas externas. Cada sinal é uma etapa do processo, conduzindo para a versão mais alinhada de quem você realmente é. O caminho do escolhido não é fácil, mas é intenso e significativo. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela é gradual e constante. Há momentos de dúvida, de cansaço e de questionamento, mas tudo isso faz parte do alinhamento com o propósito maior. Quanto mais você aceita o processo, mais percebe que cada dor tem um sentido, que cada desafio tem uma razão e que cada etapa prepara o terreno para que a luz se manifeste plenamente em sua vida. Você não está sendo moldado para se encaixar no mundo, você está sendo preparado para elevá-lo. Cada ajuste interior, cada ferida curada, cada bloqueio liberado, fortalece a sua capacidade de cumprir sua missão com clareza, coragem e compaixão. O processo de transformação é, portanto, uma reconstrução constante, guiada pela luz. E cada passo que você dá é um passo em direção ao seu destino verdadeiro. Se você reconheceu os sinais, percebeu cada dor e sentiu a energia do seu corpo se comunicar com a sua alma, saiba que tudo isso tem um propósito profundo. Seu corpo nunca está contra você. Ele é o guia silencioso que aponta o caminho, revelando verdades que a mente ainda não consegue compreender. Você não é vítima desses sinais. Você é o canal pelo qual a transformação acontece. Cada sensação difícil é uma oportunidade de crescimento, de expansão da consciência e de conexão com a luz que existe em você. A dor é uma professora silenciosa, ensinando que a força verdadeira nasce do alinhamento entre corpo, mente e alma. Ser escolhido significa lembrar. Lembrar exige coragem, porque desmonta velhos padrões e desafia a segurança do que já parecia familiar. Mas é justamente essa coragem que ilumina o caminho, tanto para você quanto para aqueles que serão inspirados pela sua luz. No final, tudo que você sente é a assinatura da sua missão. A dor é o selo de quem foi chamado para se reconhecer, para se elevar e para acender a luz que outros ainda precisam encontrar. Cada passo seu, mesmo que silencioso, ecoa no universo. Cada desconforto se transforma em sabedoria, cada pulsar do seu corpo em orientação, cada vibração em oportunidade. O escolhido não apenas vive, ele lembra, ilumina e transforma. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.